Capítulo 266. Mestre na criação de itens mágicos. Bem-vindos à cidade de todas as coisas. Saindo da matriz de teletransporte, Tanner se virou e fez um gesto de orientação com um sorriso, dirigindo-se a Sunan e Lizzie. Seguindo sua mão, eles viram um amplo quadrado em forma de anel. O chão era inteiramente pavimentado com jade branco precioso, inscrito com intrincados padrões rúnicos que se estendiam do centro para as bordas externas, formando matrizes de teletransporte no perímetro do quadrado. Sunan e seus dois companheiros emergiram de uma dessas matrizes. Este é o quadrado de teletransporte da cidade de todas as coisas. A cidade de todas as coisas proíbe quaisquer portais interdimensionais sem a aprovação da Associação de Todas as Coisas. Todos os forasteiros só podem entrar pelas matrizes de teletransporte no quadrado. Aqueles que não têm as coordenadas não podem entrar aqui. Talvez por ter retornado a um lugar familiar, o humor de Tanner melhorou visivelmente e ele parecia menos contido do que antes. Para onde vamos agora? Lizzie perguntou. Sunan respondeu, vamos comprar a flor purificadora da alma primeiro. Tanner não se opôs e assumiu a liderança, cumprindo seu papel de guia. Os três caminharam pela praça e saíram. A cidade de todas as coisas, apesar do nome, é um plano genuíno. Embora seu tamanho seja muito menor que o continente luz estelar e o plano maré de lobo, o fato de uma cidade inteira ser um plano demonstra a vastidão da cidade de todas as coisas. Os estilos arquitetônicos aqui são diversos e variados, variando do gótico escuro, do retrô com tijolos vermelhos e do clássico oriental a edifícios e torres feitos inteiramente de cristal, coral e osso, dando a sensação de uma exposição arquitetônica. A variedade de pessoas caminhando pelas ruas também é impressionante. Elfos, gigantes, homens-fera e várias outras raças se misturam sem qualquer atrito, criando uma atmosfera harmoniosa que parece natural, deixando qualquer um maravilhado. Lizzie, em sua forma fantasmagórica, se destacava no continente luz estelar, mas na cidade de todas as coisas, ela se misturava perfeitamente. Sunan já havia visitado a cidade de todas as coisas em sua vida anterior e não se surpreendia mais com o cenário multicultural. Por outro lado, Lizzie, que a visitava pela primeira vez, não conseguiu esconder seu espanto. A cidade de todas as coisas não deveria permitir apenas magos. Como existem tantas raças diferentes aqui? Perguntou Lizzie, intrigada. Sunan explicou com um sorriso. A maioria das raças não humanas na cidade de todas as coisas se divide em 3 categorias. Escravos, prestadores de serviço para diversas indústrias ou servos de magos. Seres não magos com status livre geralmente não podem entrar aqui. Lord Sunan está certo, concordou Tanner com um sorriso, embora também estivesse um tanto surpreso. Ele presumirá que Sunan sempre estivera no continente luz estelar e visitaria a cidade de todas as coisas pela primeira vez, mas parecia estar bastante familiarizado com ela. Lizzie observou atentamente as raças não humanas ao longo do caminho e de fato notou que muitas delas carregavam marcas de escravos. A cidade de todas as coisas tem um mercado de escravos. Claro, a cidade de todas as coisas tem o maior mercado de escravos do multiverso, disse Tanner com um toque de orgulho. Lá, você pode até comprar dragões, seres divinos e exércitos de nível lendário que chegam aos milhares. Sunan perguntou com um sorriso irônico, você pode comprar magos? O sorriso de Tanner vacilou, e ele respondeu sem jeito, Lorde, você está brincando. Negociar escravos magos é um tabu, e a cidade de todas as coisas não ousaria fazer tal coisa, pois irritaria a todos. Para disfarçar seu constrangimento, Tanner mudou rapidamente de assunto. Senhor Sunan, vamos para o Distrito Leste. Essa área é a mais concentrada para comércio de materiais, e certamente encontraremos a flor purificadora da alma lá. Sunan assentiu. Mostre o caminho. Os três mudaram de direção e seguiram em direção ao Distrito Leste. Voar é proibido na cidade de todas as coisas, mas muitos lugares possuem sistemas de teletransporte que podem ser usados inserindo pedras mágicas, permitindo acesso rápido a todas as áreas públicas.
Se alguém quiser passear pela cidade, também pode alugar montarias. Como era raro Sunan visitar a cidade de todas as coisas, ele não tinha pressa e decidiu caminhar tranquilamente, apreciando a paisagem ao longo do caminho. Liz e Tanner seguiram seu exemplo e não se opuseram. Após anos de desenvolvimento, especialmente com a popularização da tecnologia mágica secundária e da tecnologia mágica, o continente Luz Estelar era, sem dúvida, mais próspero do que há 1000 anos. No entanto, mesmo a cidade mais próspera do continente Luz Estelar, a Cidade Radiante, empalidecia em comparação com a cidade de todas as coisas. Ali, diversos produtos mágicos eram onipresentes. Até mesmo as lâmpadas penduradas do lado de fora das lojas eram feitas de pedras mágicas preciosas, e havia fontes mágicas alimentadas por pedras mágicas que podiam aumentar ligeiramente a atividade das partículas de energia no ar. A tecnologia mágica ali havia atingido seu ápice e estava até começando a avançar para o nível mais alto da tecnologia dos cristais mágicos. Observando tudo ao seu redor, Sunan assentiu em aprovação. Se a promoção da tecnologia mágica continuasse, a atual cidade de todas as coisas poderia muito bem ser o futuro do continente Luz Estelar. Vale a pena notar que a maioria das raças não humanas na cidade usava vestes ou armaduras simples de tecido, enquanto apenas os magos usavam túnicas longas, o que parecia ser uma marca distintiva de seus tatus. Como resultado, quando Sunan e seus companheiros caminhavam pelas ruas, as raças não humanas instintivamente abriam caminho para eles, com olhares cheios de admiração. Perdendo o interesse em passear tranquilamente naquele ambiente, Sunan foi diretamente para a rede de teletransporte mais próxima e se teletransportou para o Distrito Leste. O Distrito Leste tem milhares de guildas. A menos que algo seja extremamente raro, você pode encontrá-lo aqui. Tanner apontou para as lojas ao redor e começou a explicar. As maiores guildas aqui são o Pavilhão Radiante, a Casa de Todas as Coisas e o Salão da Lei Verdadeira. Liz perguntou curiosamente, quais são as diferenças entre essas três? Tanner sorriu. O Pavilhão Radiante é governado por um dragão radiante em seu estágio de dragão ancestral. No entanto, há rumores de que o Reino dos Dragões o apoia, e é por isso que o Pavilhão Radiante possui muitos tesouros que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. O Dragão Radiante é uma espécie de dragão de alto escalão, com um corpo semelhante a uma estátua de platina reluzente, irradiando uma luz celestial. Um dragão radiante idoso possui a força de um mago de 3º nível. Um dragão radiante ancestral provavelmente tem força próxima à de um mago espiritual verdadeiro. O Reino dos Dragões é o plano de origem dos dragões, supostamente o berço de todas as linhagens de dragões, reunindo os dragões mais numerosos e diversos do multiverso. Seu poder está no mesmo nível de grandes organizações de magos, como a Aliança Azul Profundo e o Códice da Sabedoria. Embora um dragão radiante ancestral seja extremamente poderoso, ele sozinho não seria suficiente para estabelecer uma das 3 maiores guildas da cidade de todas as coisas. No entanto, com o apoio do Reino dos Dragões, faz sentido. Lizzie assentiu pensativamente. Dragões adoram colecionar tesouros. Não é de se surpreender que uma loja administrada por eles tenha tantos itens preciosos, mas estariam dispostos a vender os tesouros que coletaram com tanto esforço? Tanner sorriu. É um ponto válido. Portanto, o Pavilhão Radiante tem uma regra especial. Só aceita trocas e se recusa a vender itens por pedras mágicas. O sucesso de uma troca depende inteiramente do humor do dono da loja. Essa regra existe? Perguntou Lizzie, perplexa. Isso não afasta os clientes? Pelo contrário, demonstra a abundância de tesouros no Pavilhão Radiante, riu Tanner. Lizzie entendeu rapidamente. Com uma regra tão incomum, o Pavilhão Radiante ainda poderia se tornar uma das 3 maiores guildas da cidade de todas as coisas, o que demonstrava muito o apelo de seus produtos. Embora Sunan já tivesse estado na cidade de todas as coisas antes, ele não sabia muito sobre as 3 maiores guildas. Ele achou as explicações de Tanner bastante interessantes e prosseguiu com outra pergunta. E a Casa de Todas as Coisas?
A Casa de Todas as Coisas é estabelecida pela Associação de Todas as Coisas, o órgão dirigente da cidade. É uma organização comercial oficial conhecida por sua seleção abrangente, produtos de alta qualidade e preços justos. No entanto, é um pouco mais cara. Sunano comentou. Ele suspeitava há muito tempo que Tanner tinha conexões na cidade de Todas as Coisas e naturalmente seria tendencioso em relação à Associação de Todas as Coisas. Se até Tanner disse que a Casa de Todas as Coisas era cara, ela devia ser bem cara mesmo. E o Salão da Verdadeira Lei? O Salão da Verdadeira Lei tem menos variedades de produtos em comparação com as outras duas guildas, mas seus preços são mais baratos. No entanto, a qualidade não é garantida. Você costuma ouvir falar de alguém comprando um item defeituoso ou falsificado lá. Isso realmente testa seu discernimento. Discernimento, hein? Sunan sorriu interiormente. Ele não tinha medo de testes de discernimento. Não importava o que acontecesse, ele poderia colocar itens em seu cubo de síntese para obter informações detalhadas. Mas ele rapidamente abandonou essa ideia. Ao fazer compras, os comerciantes não permitiam que os clientes guardassem itens não comprados em itens mágicos espaciais, pois isso poderia facilmente levar a conflitos. Após um momento de reflexão, Sunan tomou sua decisão. Vamos dar uma olhada no pavilhão radiante primeiro. Se ele pudesse trocar pela flor purificadora da alma com o que tinha, seria o ideal. Caso contrário, ele sempre poderia visitar o Salão da Verdadeira Lei e a Casa de Todas as Coisas mais tarde. Havia um ponto de teletransporte a cerca de 100 metros do pavilhão radiante. Depois de saírem do ponto de teletransporte, os três chegaram ao seu destino rapidamente. Para sua surpresa, o pavilhão radiante parecia uma pousada comum por fora. Se não fosse pela placa do lado de fora, Sunan poderia ter pensado que eles estavam no lugar errado. O dono desta guilda parece ter uma personalidade única, comentou Lizzie com uma expressão estranha. Muitos dragões são excêntricos, acrescentou Tanner com um sorriso. Dentro da loja, o espaço não era muito grande, cerca de 200 metros quadrados, com uma dúzia de prateleiras de madeira escassamente ocupadas por itens. Sunan percebeu à primeira vista que eram, em sua maioria, produtos baratos. Perto da entrada, havia um balcão onde um jovem alto e loiro folheava um livro Razão, aparentemente alheio à chegada dos clientes. Ele tinha feições belíssimas, ainda mais refinadas que as de um elfo. No entanto, Sunan sentia nele uma aura peculiar, até mesmo uma leve sensação de opressão. Sunan compreendeu imediatamente. Dragões de alto escalão frequentemente possuíam a habilidade de se transformar. Este jovem loiro era claramente o dono do pavilhão radiante, o dragão radiante adulto. Ele não esperava que um dragão radiante tão prestigioso administrasse pessoalmente a loja sem servos. A decoração da loja também carecia da grandiosidade de uma das três maiores guildas. Proprietário, chamou Tanner. Ao ouvir a voz, o jovem loiro ergueu a cabeça preguiçosamente, seu olhar percorrendo Tanner e parando brevemente em Lizzie antes de prosseguir. Quando seus olhos branco-dourados encontraram os de Sunan, eles se iluminaram levemente. Uma aura de alma muito sólida. Para ter uma aura de alma tão sólida no estágio de condensação de Ki de terceiro nível, é provável que você se torne um mago espiritual verdadeiro. Sunan e Lizzie ficaram ligeiramente surpresos. Tanner, por outro lado, olhou para Sunan com surpresa. Dragões radiantes tinham uma habilidade natural de detectar auras de alma, o que lhes permitia avaliar com precisão a força de uma pessoa. Eles raramente cometiam erros, e suas avaliações frequentemente se provavam precisas. Tanner já achava Sunan muito capaz, mas ouvir o dono do dragão radiante dizer que ele tinha grandes chances de se tornar um mago espiritual verdadeiro elevou ainda mais sua opinião sobre Sunan. A essa altura, Sunan já havia recuperado a compostura. Sorriu ao ouvir as palavras do dragão radiante, mas não comentou, indo direto ao ponto. Dono, você tem a flor purificadora da alma. Claro. O dragão radiante disse calmamente. Quanto você planeja trocar por ela?
Com um aceno de mão, uma marionete de mestre do toque surgiu do nada, seu corpo enorme quase derrubando uma prateleira próxima. Que tal isso? O dragão radiante examinou a marionete de mestre do toque de cima a baixo, erguendo as sobrancelhas. Uma marionete de mestre de toque da guilda Starfall. Ouvi dizer que o design foi perdido com a queda da guilda Starfall. Não esperava ver uma aqui, especialmente uma que foi encantada e aprimorada. É boa. Troco a flor purificadora da alma por esta marionete. A flor purificadora da alma era realmente preciosa, mas uma marionete de nível mago também era altamente valiosa. Seus valores eram praticamente iguais, mas a marionete de mestre de toque era rara, e o dragão radiante pretendia mantê-la como item de colecionador. Preciso de 2 flores purificadoras da alma, disse Suna. Além de Lizzie, Atio também precisava remodelar seu corpo. O dragão radiante olhou para ele e disse preguiçosamente: tudo bem, mas eu só preciso de uma marionete de mestre de toque. Pela segunda flor purificadora da alma, você terá que oferecer outra coisa. Sunan franziu a testa ligeiramente, mas relaxou rapidamente. Ele girou o pulso e uma pedra preciosa brilhante com runas intrincadas apareceu em sua palma. Que tal isto? Se havia uma coisa que os dragões amavam, eram pedras preciosas brilhantes. Mesmo os dragões radiantes de alto escalão não eram exceção. No entanto, no seu nível, pedras preciosas comuns não o atraíam mais. Apenas pedras preciosas mágicas despertavam seu interesse. E entre as pedras preciosas mágicas, as com runas inscritas eram as melhores. O olhar do dragão radiante pousou na pedra com runas inscritas. Inicialmente, ele pareceu pouco impressionado, mas após o olhar mais atento, sua expressão mudou para surpresa. Uma pedra preciosa com runas inscritas. Que artesanato primoroso! Você fez isso você mesmo? Perguntou o dragão radiante a Sunan, e quando viu Sunan assentir, uma expressão de espanto passou por seus olhos. Pedras preciosas comuns não suportavam runas inscritas, e pedras preciosas mágicas de maior resistência geralmente tinham suas próprias propriedades mágicas, dificultando a integração de runas inscritas. Fundir runas inscritas em uma pedra preciosa era muito mais desafiador do que criar uma nova do zero. Será que esse mago também é um mestre na criação de itens mágicos? Capítulo 267. Torre Estelar, reconstruindo o corpo. Após avançar para o nível de mago de 3º nível, Sunan aprimorou suas gemas de impressão. O número máximo de gemas de impressão que ele conseguia sintetizar havia aumentado para 85. Seu poder agora era comparável ao de uma torre de canhão mágico tipo 2º, capaz de matar instantaneamente um mago de 1º nível e ferir gravemente um mago etérico de 2º nível. Dragões eram especialistas em avaliar tesouros, e o dragão radiante reconheceu naturalmente o valor desta gema de impressão. Bela gema, disse o dragão radiante, desviando o olhar relutantemente. Concordo. Esta gema pela segunda flor purificadora da alma. Para surpresa de Sunan, ele balançou a cabeça e disse: uma gema de impressão por 2 flores purificadoras da alma. O dragão radiante ficou surpreso e franziu a testa. Não, é só uma. Se não concorda, esqueça. Sunan deu um leve sorriso, guardando a pedra preciosa da impressão e a marionete do Senhor do Toque. Desculpe incomodá-lo. Com isso, virou-se e caminhou em direção à porta. Lizzie a seguiu sem hesitar, enquanto Tanner hesitou, olhando para o dragão radiante antes de finalmente seguir Sunan. Quando os 3 chegaram à porta, a voz do dragão radiante de repente os chamou. Esperem. Sunan fez uma pausa, virando-se para olhar para o dragão radiante. O dragão radiante revirou os olhos e disse irritado: certo, 2 por 2. Os cantos da boca de Sunan se ergueram. Ele estava apenas testando e não esperava que funcionasse. Parecia que a pedra preciosa da impressão era excepcionalmente atraente para o dragão radiante. Refletindo sobre isso, fazia sentido. Uma marionete do Senhor do Toque já podia ser trocada por uma flor purificadora da alma, e a pedra preciosa da impressão era ainda mais valiosa, especialmente considerando a atração dos dragões por pedras preciosas mágicas.
O sucesso era, portanto, razoável. Para Sunan, o custo de sintetizar uma pedra preciosa de impressão era muito menor do que o de uma marionete do Senhor do Toque. Trocar pedras preciosas de impressão por flores purificadoras da alma era, sem dúvida, mais lucrativo. Se ele soubesse que as pedras preciosas de impressão seriam tão atraentes, deveria tê-las oferecido desde o início para troca direta por 2 flores purificadoras da alma. Ele não estava preocupado com o dragão radiante descobrindo o método de fabricação das pedras preciosas de impressão. A compatibilidade entre pedras preciosas e runas era um problema insolúvel, e não havia como resolvê-lo sem algo como o cubo mágico. Mesmo que o dragão radiante estudasse por milhares de anos, não faria muito progresso. O dragão radiante acenou com a mão, abrindo uma fenda espacial no ar. Ele estendeu a mão e logo recuperou 2 flores cinza prateadas. A transação foi concluída. Com a pedra preciosa de impressão em mãos, o humor do dragão radiante melhorou significativamente. Seus olhos brilharam enquanto ele sorria para Sunan. Você tem mais pedras preciosas de impressão? Sunan ergueu uma sobrancelha, sorrindo ambiguamente. Tenho, e posso trocá-las. Mas será que você tem o que eu quero? O dragão radiante acenou com a mão. Tenho muitos tesouros. Diga-me só o que você quer. Você tem os planos de design para as construções mágicas supremas? Isso é um segredo das principais facções de magos. Como eu poderia tê-lo? E os planos de design para a fornalha elemental? Isso é ainda mais valioso do que as construções mágicas supremas. Então, e os planos de design para as construções de guerra? O dragão radiante ficou em silêncio. Os itens mencionados por Sunan eram todos segredos das principais facções mágicas. Nem mesmo a Torre Radiante, com sua vasta influência, conseguiu obtê-los. Você não quer artefatos mágicos, poções ou materiais raros? Sunan pensou por um momento e suspirou. Certo, vamos trocar por alguns materiais então. Essa atitude relutante, mas disposta a negociar, fez a expressão do dragão radiante congelar, e seus lábios se contraíram várias vezes. Mas, em um mercado de vendedores, ele não tinha escolha a não ser aceitar. Sunan não precisava de artefatos mágicos ou poções. Ele poderia sintetizá-los sozinho. Depois de alguma seleção, Sunan finalmente usou 23 gemas de impressão para trocar por um grande lote de materiais raros do dragão radiante. As gemas de impressão aprimoradas custaram menos de 23.000 moedas de ouro cada, totalizando pouco mais de 520.000 moedas de ouro por 23 gemas, o equivalente ao custo de uma marionete do Senhor do Toque. Os materiais que ele recebeu em troca foram estimados em mais de 40 milhões de moedas de ouro. Esta transação foi incrivelmente lucrativa. Sunan secretamente decidiu que, se precisasse de materiais no futuro, iria à Torre Radiante para comprá-los. No entanto, a raridade era fundamental. Se ele trocasse muitas gemas de impressão com o dragão radiante, seu valor diminuiria significativamente. Ele precisava gerenciar isso com cuidado. Concluída a transação, o dragão radiante estava ansioso para admirar as gemas de impressão. Ele acenou para os 3 saírem da loja, fechou a porta e pendurou uma placa de fechado para negócios. Sunan riu e balançou a cabeça, sem se importar. Somente os 40 milhões de moedas de ouro em materiais fizeram de hoje um dia muito proveitoso. Recuperando a compostura, Sunan virou-se para Tanner e perguntou: o Salão da Verdadeira Lei e a Casa de Todas as Coisas vendem os projetos para construções mágicas supremas, construções de guerra e fornalhas elementais. Tanner sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não. Como o dragão radiante havia dito, esses 3 itens eram segredos das facções bruxas, e ninguém os venderia. Mas, hesitando por um momento, Tanner acrescentou: construções de guerra e fornalhas elementais definitivamente não estão disponíveis, mas os projetos para construções mágicas supremas podem ser encontrados em um só lugar. A expressão de Sunan mudou. A Torre Estelar. Tanner ficou surpreso a princípio, mas logo entendeu. Da conversa anterior, ficou claro que Sunan tinha algum conhecimento da cidade de todas as coisas.
Se sim, ele definitivamente não desconheceria o ponto turístico mais famoso da cidade, a Torre Estelar. Lizzie, que nunca tinha ouvido falar do lugar, perguntou curiosa: o que é a Torre Estelar? Tanner explicou: a Torre Estelar é um lugar onde magos trocam informações, encontram companheiros para exploração conjunta de planos ou contratam ajudantes. Em termos mais simples, é um lugar onde magos publicam tarefas, aceitam tarefas e trocam informações. Lizzie assentiu, maravilhada com a semelhança com o salão de tarefas da Academia Luz Estelar, com a função adicional de troca de informações. A maioria das tarefas na Torre Estelar é publicada por magos visitantes, com apenas uma pequena parte vindo da Casa de Todas as Coisas. No entanto, muitas tarefas oferecem recompensas generosas, e magos de várias facções costumam vir aqui para ganhar uma renda extra. Mas os magos de mais alto escalão que você pode encontrar na Torre Estelar são magos de terceiro nível. Magos espirituais verdadeiros geralmente estão no Reino da Verdade e raramente visitam a Torre Estelar. Lizzie perguntou: então você quer dizer que as recompensas por essas tarefas incluem os projetos para construções mágicas supremas? Tanner balançou a cabeça. Não, as recompensas são generosas, mas não incluirão algo tão valioso quanto os planos de design para construções mágicas supremas. Estou me referindo à arena de duelos. A arena de duelos. Exatamente. Os níveis superiores da Torre Estelar têm uma arena dedicada para os magos lutarem. Inicialmente, ela foi criada para fornecer um local privado para os magos resolverem conflitos pela força, para impedi-los de lutar em público. Mais tarde, alguns magos começaram a usar a arena para criar desafios, apostando artefatos mágicos, poções e materiais raros como apostas, atraindo outros magos para duelos. Isso gradualmente desencadeou uma tendência de batalhas de arena. Com o tempo, as batalhas de arena se tornaram uma característica importante da Torre Estelar. Não é incomum ver muitos itens valiosos lá. Certa vez, vi alguém usar os planos de design para uma construção mágica suprema como uma aposta na arena. Lizzie entendeu. Era evidente que os magos que participavam dos desafios de arena tinham que pagar um certo preço. Os magos que organizavam os desafios estavam interessados nas taxas de desafio dos desafiantes, enquanto os desafiantes buscavam as apostas da arena. Ambos os lados eram motivados pelas potenciais recompensas. Fazia sentido. Caso contrário, os magos práticos jamais participariam dessas batalhas de arena. A glória e a fama eram inúteis para eles. Esta é realmente uma boa ideia, Suna assentiu em concordância. Preciso que você fique de olho em mim. Se encontrar alguém usando os planos de design de uma construção mágica suprema como aposta, me avise imediatamente. Sem problemas, Tanner deu um tapinha no peito em resposta. Era uma tarefa pequena para ele. Você planeja ficar na cidade de Todas as Coisas por um tempo? Perguntou Lizzie a Suna. Suna assentiu. Já obtive a flor purificadora da alma. Em seguida, encontrarei um lugar para ajudá-la a remodelar seu corpo. Enquanto você se adapta ao seu novo corpo, aguardarei notícias sobre os planos de design para a construção mágica suprema. Esse plano fazia sentido, e Lizzie não tinha objeções. A ideia de ter um novo corpo em breve a empolgava. A Cidade das Coisas não tinha escassez de laboratórios. Com a apresentação de Tanner, Suna rapidamente encontrou uma oficina de magia especializada nesse tipo de serviço e alugou um laboratório. Depois, Tanner se despediu dos dois e seguiu para a Torre Estelar. Suna então levou Lizzie ao laboratório e iniciou o processo de remodelação de seu corpo. Comparado à coleta de materiais, o processo de remodelação de um corpo era muito mais simples. Em essência, remodelar um corpo físico não era muito diferente de fabricar um item mágico. Após séculos de prática, a habilidade de fabricação de itens mágicos de Suna já havia atingido o nível 6. Entre os magos de terceiro nível, poucos se igualavam à sua perícia. Mesmo sem a capacidade de sintetizar com um cubo mágico, ele poderia ser considerado um verdadeiro mestre na fabricação de itens mágicos. Ele levou 2 dias para moldar o corpo, e o processo foi impecável.
Em seguida, veio a fusão da alma. Colocando o recipiente do códice onde Lizzie residia sobre o abdômen do corpo, Sunan retirou o líquido essencial extraído da flor purificadora da alma e o despejou sobre o códice. O líquido prateado fluiu lentamente pela tampa do códice, pousando na pele lisa e branca e gradualmente penetrando nela. Ao mesmo tempo, uma tênue luz prateada envolveu gradualmente todo o corpo. O corpo, originalmente sem vida, começou gradualmente a emitir uma vibrante força vital de dentro. Na percepção mental de Sunan, uma energia da alma mais substancial e densa também emergiu profundamente dentro do corpo, e sua força continuou a aumentar. Aprendiz de mago de primeiro nível, aprendiz de mago de segundo nível, aprendiz de mago de terceiro nível, mago etérico de primeiro nível, até atingir o mago cristalino de segundo nível. A energia da alma finalmente se estabilizou e parou de crescer. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Sunan esperou pacientemente. Este era o momento crítico para a alma se fundir com o corpo. Todas as etapas haviam sido concluídas e agora tudo o que ele podia fazer era esperar. Sob a luz brilhante da pedra mágica, o corpo feminino perfeito jazia silenciosamente na bancada. Sob a pele branca, as linhas musculares eram suaves e fluidas, os membros eram proporcionados quase perfeitamente e as feições eram tão requintadas que pareciam quase irreais, com o rosto rosado de uma beleza hipnotizante. O tempo passou gradualmente. Depois de mais de 2 horas, Lizzie abriu os olhos de repente. Ela semicerrou os olhos, ajustando-se à luz da pedra mágica, então sentou-se lentamente, segurando a mão pálida à sua frente, abrindo e fechando repetidamente, e então olhando para o próprio corpo. Depois de alguns minutos assim, ela suspirou de alívio. De fato, um corpo com sensação de calor é muito mais confortável. Sinto-me fantástica agora. Ótimo, parabéns por remodelar seu corpo com sucesso. Sunan entregou-lhe as roupas preparadas. Obrigada. Lizzie sorriu para ele, seu rosto exibindo um sorriso raro e brilhante. Ela então pegou as roupas e se vestiu sem hesitar diante dele. A fusão da alma e do corpo é perfeita, mas seu corpo ainda precisa se adaptar. Durante esse processo, sua condição física se fortalecerá gradualmente até corresponder à sua força mental. Durante esse período, é melhor não praticar, experimentar ou se envolver em batalhas. Entendo, Lizzie assentiu seriamente. Tendo esperado por mais de 1000 anos, ela não se importava em esperar mais alguns meses. Era um bom momento para explorar a cidade de todas as coisas e relaxar. Depois que a empolgação e a alegria iniciais de remodelar seu corpo diminuíram, Lizzie agradeceu sinceramente a Sunan novamente. Sunan riu e ignorou. Não precisa me agradecer. Não se esqueça do nosso acordo. Você vai se esforçar muito por mim. Lizzie revirou os olhos e respondeu. Sim, sim, mestre controlador. Ela não pôde deixar de rir das próprias palavras. Com o corpo de Lizzie remodelado, o objetivo principal da viagem à cidade de todas as coisas foi alcançado. Quanto aos planos de design para a construção mágica suprema, Sunan estava mais tranquilo. Se não conseguisse obtê-los, sempre poderia gastar mais recursos para sintetizar uma construção de nível superior. Com o coração leve, os dois passaram as semanas seguintes explorando a cidade de todas as coisas, adquirindo muitos novos conhecimentos e informações. Só mais de 2 meses depois, quando Lizzie já estava quase adaptada ao novo corpo, Tanner trouxe boas notícias. Alguém na Torre Estelar havia colocado os planos de design de uma construção mágica suprema como uma estaca em uma batalha de arena. No momento em que Sunan ouviu isso, seu primeiro pensamento foi o quão coincidente era. Porque alguém simplesmente colocou os planos de design de uma construção mágica suprema como uma estaca naquele momento. Ele realmente não esperava que isso acontecesse. Claro, poderia ser uma coincidência, mas Sunan suspeitava que alguém estava por trás disso. Quanto a quem era esse alguém, Sunan lançou um olhar profundo para Tanner, mas não disse nada, apenas dizendo, vamos para a Torre Estelar. Tanner, sentindo o peso do olhar de Sunan, abaixou rapidamente a cabeça e liderou o caminho. Através da rede de teletransporte, eles logo chegaram ao seu destino.
Diante deles, erguia-se uma imponente torre branca gigante, como uma lança perfurando o céu. Devido aos prédios bloqueando a visão, apenas a metade superior da torre era visível. Mesmo assim, a grandiosidade avassaladora era inconfundível. Capítulo 268. Fama ascendente. A antecessora da Torre do Céu Estrelado era uma torre de mago, supostamente deixada para trás após a morte de um poderoso mago viajante em batalha. Devido aos graves danos, ela não pôde ser reparada e era praticamente uma casca. Depois que a Sociedade de Tudo assumiu o controle, eles a reformaram, transformando-a na atual Torre do Céu Estrelado. Tanner apresentou e conduziu Sunan e Liz para a Torre do Céu Estrelado. O primeiro andar era um salão circular incrivelmente espaçoso, inteiramente pavimentado com jade branco, exalando luxo. Dentro do salão, altas estelas de pedra verde, com cerca de 2 metros de altura, estavam uniformemente espaçadas, densamente compactadas como uma floresta de pedras. As superfícies das estelas exibiam textos densos, registrando informações detalhadas da missão. Sunan olhou ao redor e descobriu que o conteúdo da missão era principalmente sobre reunir magos para explorar um plano, contratar pessoas para conquistar um plano ou adquirir certos tipos de inteligência. Após uma rápida olhada, Sunan rapidamente perdeu o interesse. Para magos errantes que não se juntaram a nenhuma força mágica, tal lugar poderia ser muito atraente, pois poderiam obter recursos e reunir informações. No entanto, para Sunan, a utilidade deste salão de missões era mínima. Ele não conseguia encontrar os recursos de que precisava ali, e informações verdadeiramente valiosas não apareceriam em tal lugar. Desviando o olhar, os três entraram em uma matriz de teletransporte no canto do salão e chegaram diretamente ao 7º andar, onde os duelos de arena eram realizados. Este andar também era um salão circular, mas menor em tamanho. O número de estelas de pedra era muito menor, distribuídas ao redor das bordas do salão, formando um círculo. Muitos magos estavam em pé em frente às estelas, apontando e sussurrando uns para os outros. Sunan caminhou até uma das estelas e leu o texto. Arena 13 Mestre da Arena. Trevor Evans. Afiliação. Construtos de aço. Classificação. Mago cristalizado nível 2. Aposta. 10 golems de aço das sombras. Taxa de desafio. 5.000 pedras mágicas de nível inferior. Percebendo o olhar de Sunan, Tanner explicou entusiasmado. As regras para os duelos de arena aqui são que apenas magos do mesmo nível que o mestre da arena podem desafiá-los. Ou seja, apenas magos de nível 2 podem desafiar o mago de nível 2, e apenas magos de nível 3 podem desafiar o mago de nível 3. Portanto, aqueles que ousam iniciar duelos de arena são, em sua maioria, magos cristalizados, e também estão entre os melhores em suas fileiras em termos de habilidade de combate. Liz olhou para a Estela, seus olhos refletindo um toque de nostalgia. Eu me lembro dos construtos de aço sendo uma força de magos de terceira categoria, certo? Ouvi dizer que eles são muito habilidosos em criar marionetes. Lady Liz está certa, Tanner sorriu em concordância. Depois de saber que Liz era uma maga de nível 2, demonstrou mais respeito em seu comportamento. As marionetes das Tale Constructs são famosas por sua qualidade. Usando os mesmos materiais, as marionetes que eles fabricam são significativamente mais fortes do que as fabricadas por outros magistas. Esses 10 golems de aço das sombras valem pelo menos 70.000 pedras mágicas de nível inferior. Ao pagar uma taxa de desafio de 5.000 pedras mágicas de nível inferior, um magista poderia ganhar uma aposta no valor de 70.000 pedras mágicas de nível inferior se tivesse sucesso. Um lucro 13 vezes maior. Qualquer magista confiante em suas habilidades ficaria tentado. Enquanto Sunan e os outros conversavam, um magista caminhou até a 13ª estela, olhou para ela e a tocou casualmente. Um clarão de luz e a pessoa desapareceu. Os duelos acontecem em um espaço dimensional separado. Não importa a intensidade da luta, não há necessidade de se preocupar em danificar a Torre do Céu Estrelado. Enquanto Tanner falava, de repente ouviu uma voz atrás dele. Tanner. Virando-se, viu um mago com uma longa túnica se aproximando.
O mago usava uma estranha máscara de pássaro que cobria metade do seu rosto e tinha várias penas vermelhas e verdes presas no cabelo, o que o deixava com uma aparência bastante peculiar. Brice, quanto tempo! Tanner claramente conhecia bem a pessoa e o cumprimentou com um sorriso. Faz quase 300 anos desde que nos encontramos pela última vez. Onde você esteve todo esse tempo? Não o vi retornar. O rosto de Tanner exibia um sorriso amargo. É uma longa história, encontrei alguns problemas. Percebendo que Tanner não queria se aprofundar, Brice não insistiu e se virou para Sunan e Liz. Quem são esses dois? Tanner os apresentou rapidamente. Deixe-me apresentá-los. Estes são Lord Sunan e Lady Liz. A expressão de Brice ficou séria. Qualquer pessoa que Tanner chamasse de Lord ou Lady era pelo menos um mago de nível 2. Tanner então apresentou os dois a Sunan e Liz. Este é Brice, do Pássaro de Muitas Cabeças. Pássaro de Muitas Cabeças? Sunan rapidamente se lembrou de que esta também era uma força bruxa, conhecida por sua perícia em criar feras exóticas. Dizia-se que controlavam mais de 100 bases de criação de feras exóticas de grande e médio porte, parques ecológicos. Sunan e Anest, da Aliança Estelar. Sunan assentiu levemente. Liz Russell. Liz seguiu com sua própria apresentação. Também da Aliança Estelar. Aliança Estelar. Os olhos de Brice brilharam. Será que foi a Aliança Estelar que recentemente repeliu o ataque do Trono Negro e se juntou à frente do Codex da Iluminação? Antes que Sunan e Liz pudessem responder, Tanner sorriu e disse: qual outra Aliança Estelar poderia ser? Lord Sunan é o controlador da Aliança Estelar. O respeito de Brice cresceu. Assuntos envolvendo o Trono Negro sempre chamaram muita atenção nos círculos bruxos. Especialmente quando se tratava do continente Luz Estelar, que havia sido selado por 2000 anos. O Trono Negro enviou um candidato a mago de Robe com o exército de um plano inteiro e 5 torres de magos para atacar, mas eles foram completamente aniquilados. Não apenas o candidato a mago de Robe morreu, mas o plano que ele controlava também caiu nas mãos da Aliança Estelar. Em quase 2000 anos, quando o Trono Negro havia sofrido uma perda tão significativa. Além disso, foi causada por uma força bruxa local que se desenvolveu dentro de um plano selado. Quando a notícia se espalhou, muitas pessoas inicialmente se recusaram a acreditar. Somente depois de confirmar a autenticidade da informação, tiveram que engolir a descrença. A reputação da Aliança Estelar disparou no mundo bruxo como resultado. Pelo menos entre os magos de nível médio e baixo, poucos desconheciam o nome da Aliança Estelar. Muito honrado em conhecê-lo. O comportamento de Brice tornou-se mais respeitoso, e ele então demonstrou um toque de entusiasmo. Ouvi dizer que a Aliança Estelar adquiriu recentemente o plano Maré de Lobo, que possui um biominho capaz de chocar lobos negros e lobos do crepúsculo. Estou muito interessado nesses dois tipos de criaturas de ninho. Será que o Lord Sunan poderia me vender alguns? Posso pagar mais pedras mágicas. Sunan ficou um pouco surpreso, mas, considerando o passado do homem com um pássaro de muitas cabeças, que gostava de estudar feras exóticas, ele entendeu. Lobos do crepúsculo são muito raros, e a Aliança Estelar não tem planos de vendê-los por enquanto. No entanto, lobos negros estão disponíveis. Se o pássaro de muitas cabeças estiver interessado, pode comprá-los da Aliança Estelar. Os lobos do crepúsculo no plano Maré de Lobo foram quase completamente exterminados, e não havia mais nenhum para vender. Mesmo que houvesse, Sunan não planejava vendê-los a curto prazo. O Vale do Crepúsculo choca apenas um lobo do crepúsculo por ano. A menos que um número de lobos do crepúsculo atingisse seu limite, Sunan pretendia mantê-los na aliança. Por outro lado, os lobos negros eclodiam muito rapidamente, atingindo seu limite em pouco mais de uma década. Vender alguns milhares não faria muita diferença e poderia trazer algumas pedras mágicas, que eram quase gratuitas. Ao ouvir as palavras de Sunan, Brice ficou um tanto decepcionado, mas logo se animou. Poder comprar lobos negros ainda era bom. Mais importante ainda, pelo tom de Sunan, parecia que compras em larga escala eram possíveis.
Provavelmente havia muitos em sua organização interessados em criaturas de Nino, e ele poderia até lucrar com isso. Pensando nisso, Brice ficou animado e agradeceu repetidamente a Sunan. Dizendo a Brice para contatar Liz mais tarde, Sunan perguntou a Tanner: onde fica a arena com o desenho do Golem Mágico Supremo como aposta? É a 24ª arena. Por aqui. Tanner avançou. O grupo seguiu para a 24ª arena. 24ª arena. Mestre da arena: Marco Campbell. Afiliação: Torre da Corda Negra. Classificação: Mago Cristalizado nível 3. Aposta: desenho do Golem Mágico Supremo. Taxa do desafio: 50.000 pedras mágicas de nível inferior. Um mago da Torre da Corda Negra. Liz franziu a testa levemente, com um toque de desgosto nos olhos. A Torre da Corda Negra era uma das forças de magos de alinhamento maligno, comumente conhecidas como Magos das Trevas. Embora não fosse tão poderosa quanto o Trono Negro, era uma força de magos de segunda categoria e tinha uma reputação igualmente notória. Marco é muito forte. Ele já lutou contra um mago de Robe do Trono Negro e terminou empatado, sussurrou Tanner. Ao ouvir isso, Liz franziu a testa ainda mais e olhou para Sunan com certa preocupação. Brice também percebeu que Sunan estava atrás do design do Golem Mágico Supremo e planejava participar do duelo na arena. Olhando para o texto na estela de pedra, hesitou, sem saber o que dizer. Os magos de Robe do Trono Negro estavam entre os melhores magos de nível 3. Qualquer um deles poderia se sair bem contra 3 magos cristalizados de nível 3 comuns. Considerando que Marco conseguiu empatar com um mago de Robe, ficou claro o quão formidável ele era. Mesmo Sunan poderia não ser páreo para Marco. Sunan ignorou as expressões dos outros e colocou a mão na estela de pedra. Uma voz mecânica e monótona do espírito da torre logo ecoou em seus ouvidos. Primeiro login detectado. Por favor, registre suas informações de identidade. Lembrete amigável. Por favor, não forneça informações de identidade falsas. Uma vez verificadas como falsas, as penalidades incluirão, mas não se limitarão a, expulsão da Torre do Céu Estrelado, proibição vitalícia de entrada na Torre do Céu Estrelado, expulsão permanente da Sociedade de Todas as Coisas, etc. O processo de registro foi simples e Sunan o concluiu rapidamente. Suas informações de identidade então apareceram na estela. Desafiante: Sunan e Anest. Afiliação: Star Alliance. Classificação: Mago de Transformação de Ki nível 3. Posição no desafio: 3. Ao ver as informações que apareceram na estela, Tanner e Brice arregalaram os olhos, surpresos. Eles presumiram que, como Sunan podia matar Yoshi, ele também devia ser um mago cristalizado de nível 3, mas não esperavam que ele fosse apenas um mago de transformação de Ki nível 3. Um mago de transformação de Ki nível 3 versus um mago cristalizado de nível 3, e ele ainda poderia vencer. Os dois trocaram olhares, duvidando momentaneamente que Yoshi fosse apenas uma fraude. Mas então pensaram um pouco e, mesmo que Yoshi fosse uma fraude, ele ainda era um genuíno mago cristalizado de nível 3. Isso só podia significar que a força de Sunan era claramente muito maior do que imaginavam. Não era de se admirar que Sunan ousasse desafiar Marco, mesmo sabendo que Marco possuía força comparável à de um mago de Robe. Ignorando seus pensamentos, Sunan se concentrou na lista de posições de desafio na estela. Os desafiantes eram exibidos na estela na ordem de seus tempos de desafio. Havia 2 pessoas à frente de Sunan. Uma era um mago cristalizado de nível 3 chamado Aman-Red, da Baleia Rei do Mar. Sunan lembrou-se de que a Baleia Rei do Mar era uma força de magos de segunda categoria, renomada por suas habilidades aquáticas. Suas ferramentas mágicas, marionetes e feras exóticas domesticadas eram principalmente relacionadas à água, tornando-os uma força de magos especializada em magia aquática. O outro desafiante chamava-se Grushugis, também um mago cristalizado de nível 3, da Máscara Pálida. A Máscara Pálida, assim como a Torre da Corda Negra, era uma das forças dos Bruxos das Trevas. Sua reputação era ligeiramente melhor que a da Torre da Corda Negra, mas eram essencialmente as mesmas.
Os duelos de arena na Torre do Céu Estrelado não tinham divisões facionais. Bruxos da mesma facção também lutavam entre si sem hesitação em busca de lucro. É claro que, fora da Torre do Céu Estrelado, as forças dos bruxos das trevas frequentemente se envolviam em intrigas e batalhas entre si. Zumbido. A estela se iluminou de repente e um bruxo apareceu à sua frente, do nada. Ele estava pálido, com sangue no canto da boca, parecendo extremamente miserável, claramente tendo perdido o duelo. Os duelos de arena não tinham medidas de proteção abrangentes. Ferimentos e ferimentos graves eram comuns. A única proteção era a capacidade de deixar o espaço de duelo instantaneamente a qualquer momento. Tanto o desafiante quanto o mestre da arena podiam se retirar instantaneamente da luta se a situação se tornasse desfavorável. Mesmo assim, muitos duelos ainda resultavam em mortes a cada ano. Os magos que matassem seus oponentes nos duelos de arena não seriam perseguidos pela Sociedade de Tudo e não poderiam ser atacados por ninguém na Cidade de Tudo. É claro que, fora da Cidade de Tudo, a Sociedade de Tudo não tinha jurisdição. O mago derrotado olhou para Sunan e os outros, limpou o sangue da boca e saiu com uma expressão carrancuda. O mago que acabara de terminar o duelo podia optar por descansar, mas o nome no topo da lista logo se iluminou, indicando que o mestre da arena havia escolhido pular o descanso e começar o próximo desafio, claramente confiante em sua própria força. Um mago com uma túnica azul marinho e um estranho desenho de cabeça de animal na bochecha se aproximou, olhou para o texto na estela e, ao ver as informações de Sunan, lançou-lhe um olhar estranho, avaliando por um momento antes de pressionar a mão na estela. Por favor, pague a taxa de desafio de 50.000 pedras mágicas de nível inferior ou um valor equivalente em pedras mágicas de nível médio ou superior. Outros itens não são aceitos. A voz do espírito da torre soou e uma rachadura apareceu no centro da estela. O mago pegou 50 pedras mágicas de nível superior e as jogou lá dentro. Um clarão de luz e ele desapareceu no local. O segundo desafio havia começado. Senhor, depois deste desafio, o mestre da arena deve descansar. Sugiro que voltemos amanhã. Tanner fez uma sugestão. Não importava o quão poderoso o mestre da arena fosse, eles só conseguiriam lidar com 2 desafios, no máximo, antes de precisarem descansar e se recuperar. Caso contrário, lutar em más condições poderia facilmente levar à derrota. Sunan concordou e partiu com Liz. Ao retornarem no dia seguinte, viram um mago usando uma máscara branca parado em frente à 24ª estela, pagando a taxa. Sentindo alguém se aproximando, ele se virou. Seus olhos sob a máscara brilharam e uma voz abafada saiu. Sunan e Anest. Capítulo 269. Sem chance de admitir a derrota, precisa de algo? Perguntou Sunan, indiferente. A pessoa à sua frente era claramente Gruz, o mago desafiante da máscara pálida. Já ouvi falar de você, o controlador da Aliança Estelar. Os olhos de Gruz, escondidos atrás da máscara, fixaram-se em Sunan, brilhando com uma luz incerta. Eu pensei que quem pudesse matar Yoshi seria definitivamente um mago cristalizado de nível 3, mas não esperava que você fosse apenas um gasoso de nível 3. Assim que você chegar ao cristalizado de nível 3, poderá se tornar outro gênio do nível de um mago de hobby. Mas, neste momento, desafiar Macaro é puro excesso de confiança. Sunan permaneceu imperturbável, com uma expressão calma enquanto dizia: será que as pessoas da máscara pálida gostam de se intrometer nos assuntos dos outros? É apenas um lembrete amigável. Gruz deu de ombros. Tanner e Brice, parados ao lado, não conseguiram evitar revirar os olhos. Se o Máscara Pálida estivesse mesmo sendo gentil, seria um fantasma. O Máscara Pálida tem uma relação relativamente próxima com o Trono Negro. Esse cara pode conhecer Yoshi. A voz de Tanner soou no ouvido de Sunan. Ele havia lançado um feitiço de comunicação, então apenas os dois podiam ouvir. O olhar de Sunan vacilou e ele disse a Bruce: enquanto você vencer Macaro, eu naturalmente não terei chance de desafiá-lo. As palavras de Gruz vacilaram, e ele bufou friamente, sem dizer mais nada.
Ele se virou e colocou a mão no monumento de pedra, entrando rapidamente na área de duelo. Lizzie sorriu levemente ao ver isso. Parece que ele não está muito confiante. Embora eu não queira admitir, ele é Makaro. Nenhum mago de nível 3 pode garantir que pode vencer contra ele. Ao dizer isso, Brice olhou sutilmente para Sunan. Em sua opinião, Sunan provavelmente também teria dificuldades para vencer este desafio. Sem força suficiente, Makaro ousaria apresentar o Golem Mágico Supremo para um desafio. Para a surpresa de todos, Gruz emergiu do espaço de duelo com o rosto sombrio em menos de 15 minutos. O texto no monumento de pedra permaneceu inalterado, indicando claramente que ele não havia vencido o duelo. Brice riu. Como você saiu tão rápido? Parece que foi você quem se mostrou confiante demais. A expressão de Gruz piorou ainda mais. Ele bufou friamente, ignorando Brice, mas não foi embora. Em vez disso, ficou de lado, claramente com a intenção de observar o resultado do desafio de Sunan. Sunan ignorou e caminhou direto para o monumento de pedra. Talvez porque derrotar Gruz tenha sido fácil demais, o mestre da arena não descansou e imediatamente começou o próximo desafio. Cuidado, sussurrou Lizzie. Sunan sorriu e assentiu, pagando 500 pedras mágicas superiores, e então colocou a mão no monumento de pedra. No segundo seguinte, um clarão de luz o envolveu e ele desapareceu repentinamente do local. Observando isso, Gruz bufou interiormente. Depois de enfrentar Makaro pessoalmente, ele sentiu profundamente o poder aterrorizante deste. Embora ambos fossem magos cristalizados de nível 3, Makaro estava em um nível completamente diferente dos magos cristalizados de nível 3 comuns. Durante toda a batalha, ele havia sido completamente dominado, conseguindo apenas se segurar. Ele não acreditava que um mago gasoso de nível 3 pudesse derrotar Makaro. Após uma breve mudança em sua visão, Sunan se viu parado em uma planície desolada. Tudo que ele conseguia ver era areia e rochas escarpadas. Um vento frio e desolado soprava, carregando um uivo triste e gélido. O ar é muito rarefeito e a temperatura é bastante baixa. Não existe um ecossistema completo, o que faz sentido, visto que este é apenas um espaço dimensional, não um semiplano. Após uma breve percepção do ambiente ao redor, Sunan olhou para a figura à sua frente. Um homem alto e magro, de túnica preta e aura sombria, o encarava com os olhos semicerrados. Sunan Yanes. Agora me lembro. Você é o controlador recém-ascendido da Aliança Estelar. Ouvi dizer que você até eliminou um candidato a mago de túnica do Trono Negro. Você tem alguma força. A voz de Makaro estava um tanto rouca e carregava um toque de condescendência indisfarçável. É uma pena que você seja apenas um gasoso de nível 3. Se você fosse cristalizado de nível 3, talvez pudéssemos ter uma luta de verdade. Agora, essas 500 pedras mágicas superiores foram desperdiçadas. Sunan deu um sorriso fraco. Acho que não. Makaro zombou. Já vi muitos oponentes tão confiantes quanto você. O desafiante anterior também era cheio de confiança, mas acabou em um estado miserável logo depois. Sunan permaneceu imperturbável, dando de ombros. Veremos depois da luta. Makaro riu, mas não disse mais nada, seus olhos brilhando com uma fria intenção assassina. Em todos os duelos de arena, independentemente da força do oponente, ele sempre lutava com a mentalidade de matar seu oponente, usando toda a sua força. Como resultado, até mesmo muitos magos de nível 3 com vários métodos de sobrevivência morreram em suas mãos. Logo após os dois se calarem, a voz mecânica do espírito da torre soou no ar. O duelo está prestes a começar, contagem regressiva. 5, 4, 3, o duelo começa. No momento em que as palavras saíram, uma chama escura e profunda surgiu repentinamente da testa de Makaro, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. Em um instante, Makaro foi envolvido por chamas rugindo. Apesar de serem chamas, elas emitiam uma aura fria.
Com o aparecimento das chamas negras, a temperatura ao redor deles não aumentou, mas despencou bruscamente, um frio de gelar os ossos, percorrendo instantaneamente uma área de 1 quilômetro de largura. Mesmo à distância, era possível sentir o frio penetrante trazido pelas chamas negras. Ao mesmo tempo, padrões negros densos e estranhos emergiram do corpo de Macaro, espalhando-se por suas pernas e irradiando-se em todas as direções. De um ponto de vista elevado, parecia que uma matriz de magia negra com 1 quilômetro de largura havia surgido na planície. A posição de Sun An também estava incluída no alcance da matriz de magia negra. Aqui está o texto com caracteres não ingleses substituídos por seus equivalentes ou transliterações em inglês, seguindo as diretrizes fornecidas. Uma habilidade inata de controle, em. Sun An estava imerso em pensamentos. Essa habilidade inata é um pouco semelhante ao seu domínio absoluto, já que ambos têm debuff de área de efeito. A diferença reside no fato de que a zona proibida absoluta se concentra na defesa, e o efeito de debuff de alcance é apenas um aspecto adicional, portanto, sua força não é tão potente quanto a anterior. Peculiaridade avançada, e aquela chama negra também. A julgar pelo seu poder, provavelmente também é uma peculiaridade avançada. Não é de se admirar que tantos magos de cristalização de nível 3 tenham sucumbido a ele. Se a habilidade do seu terceiro talento também for avançada, isso explicaria muita coisa. 3 habilidades inatas avançadas, quase equivalentes a um verdadeiro mago em treinamento. A probabilidade de se tornar um mago espiritual verdadeiro no futuro é superior a 80%. Afinal, um mago que consegue construir 3 cristais de talento superiores deve possuir qualidades excepcionais, força de vontade, recursos e conexões muito além das de um mago comum. Naturalmente, suas chances de ascender a um mago espiritual verdadeiro são significativamente maiores do que as de seus pares. Parece que terei que dar o meu melhor. Uma luz prateada brilhou enquanto padrões intrincados e misteriosos emergiam na pele de Sun An. Ele imediatamente ativou sua especialização de talento. Durante sua batalha com Uchi, ele havia acabado de ascender e precisava de um oponente para testar suas várias habilidades, então a luta se arrastou. Mas agora, as coisas eram diferentes. Diante de um oponente desse calibre, ele precisava liberar toda a sua força. Sem hesitar, Sun An usou seu golpe mortal mais poderoso. Chuva estelar. Poder triplo. A noite desceu repentinamente. O céu inteiro foi instantaneamente consumido por uma escuridão sem limites, adornado por inúmeras estrelas que brilhavam como uma luz fria e prateada. O que é isso? A rica experiência em combate permitiu que Macaro sentisse o perigo imediatamente. Ele imediatamente controlou as chamas negras para que avançassem em direção a Sun An, enquanto uma luz negra irrompia de sua testa, disparando um raio que rasgou o vazio e atingiu Sun An. Mas as estrelas no céu se moviam ainda mais rápido. Milhões de estrelas tremiam na noite escura, atraídas por uma força tremenda. Elas traçavam trajetórias deslumbrantes pelo vazio, chovendo como uma tempestade de meteoros. O ímpeto avassalador era como um maremoto, ameaçando esmagar tudo em seu caminho. Nem as chamas negras, nem os raios negros resistiram ao bombardeio contínuo das estrelas. Foram obliterados antes que pudessem tocar um único fio de cabelo de Sun An. Ao mesmo tempo, Macaro foi engolido pelas inúmeras estrelas com caudas flamejantes. O impacto feroz e as chamas abrasadoras instantaneamente romperam suas várias defesas, queimando seu corpo. O rosto de Macaro se contorceu em agonia enquanto ele soltava um grito desesperado. Ele imediatamente ativou seus dispositivos mágicos de proteção, mas eles foram rapidamente destruídos por mais estrelas. As estrelas continuaram a chover da noite escura, aparentemente sem fim. Uma forte sensação de morte iminente envolveu Macaro. Ele sentiu que já estava meio morto e imediatamente tentou desistir e deixar o espaço de duelo. Mas antes que pudesse falar, uma forte pressão desceu repentinamente, dobrando seu corpo e fazendo seus ossos estalarem sob a tensão.
Até sua alma pareceu parar, e as palavras na ponta de sua língua foram engolidas. A visão periférica de Makaro vislumbrou Sun-An, que de alguma forma aparecera não muito longe dele. Um campo de força invisível emanava de Sun-An, à fronte da pressão aterrorizante. Um flash de luz prateada apareceu em sua visão, e uma agulha prateada, com menos de 10 centímetros de comprimento, perfurou a testa de Makaro em um instante. O corpo de Makaro enrijeceu, seus olhos arregalados de amargura e desespero. No momento seguinte, sua cabeça explodiu como uma melancia, com matéria vermelha e branca espirrando para todos os lados. As estrelas o seguiram, despedaçando seu corpo sem cabeça até o esquecimento. Sun-An assinou com a mão e um antigo anel espacial pousou em sua palma. Olhando para o anel, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele sempre detestara magos negros e, após sentir a intenção assassina de Makaro, liberou decisivamente toda a sua força, esmagando-o no espaço de duelo. Originalmente, com a força de Makaro, teria sido difícil matá-lo antes que ele pudesse deixar o espaço de duelo. Mas ele subestimou o poder de Sun-An e nunca esperou que ele liberasse um dano tão impressionante em um instante. Se tivesse assumido uma postura defensiva desde o início, poderia ter ganhado tempo suficiente para ceder e deixar o espaço de duelo. Duelo encerrado. Vencedor: Sun-An Yanes. Você se tornou automaticamente o campeão da Arena 24, herdando as apostas correspondentes. Deseja continuar o duelo na Arena? Cancelar a Arena. Sun-An recusou sem hesitar. Ele já havia obtido o que queria, então não havia necessidade de continuar o duelo na arena. Ele não lhe faltavam as pedras mágicas. A Arena 24 foi cancelada. Uma fenda se abriu no vazio, e um livro grosso flutuou para fora, pousando nas mãos de Sun-An. Ele o pegou, folheou casualmente e um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Era de fato o design do Golem Mágico Supremo. No entanto, as apostas na arena eram todas autenticadas pela Torre da Luz Estelar, então não havia necessidade de se preocupar com sua autenticidade ou qualidade. No salão, em frente ao monumento de pedra 24. Os olhos de Liz estavam fixos no monumento de pedra, os lábios firmemente pressionados. Tanner e Brice estavam de lado, trocando olhares de vez em quando, aparentemente se comunicando por meio de um feitiço de comunicação. Apenas Gruz estava a vários metros de distância, seu olhar ocasionalmente percorrendo o monumento de pedra, com um sorriso frio no rosto mascarado. Nesse momento, uma figura brilhou em frente a um monumento de pedra, e Sun-An surgiu do nada. Todos ficaram surpresos. Ele estava lá há menos de um minuto, e a batalha já havia acabado. Isso foi rápido demais. Gruz foi o primeiro a reagir, com uma expressão de desdém no rosto. Ele zombou. Achei que você tivesse alguma habilidade, mas não conseguiu durar nem um minuto antes de perder. Na sua opinião, a única razão pela qual Sun-An havia saído tão rápido era porque ele havia perdido. Tanner e Brice trocaram olhares, compartilhando os pensamentos de Gruz. Apenas Lizzie parecia confusa. Embora estivesse preocupada que Sun-An pudesse não ser páreo para Makaro, nunca imaginou que ele perderia tão rápido. Ela olhou para o monumento de pedra atrás de Sun-An e imediatamente arregalou os olhos. O texto no monumento de pedra havia desaparecido em grande parte, restando apenas algumas linhas. Arena 24, vazia. O significado era claro. Tanner e Brice, que estavam mais próximos de Lizzie, rapidamente notaram sua expressão chocada e se viraram para o monumento de pedra atrás de Sun-An. Ambos exibiam expressões de descrença. Sun-An ignorou a provocação de Gruz, acenou levemente para Lizzie e disse: "Eu tenho o desenho. Vamos lá." Sem olhar duas vezes para Gruz, ele conduziu Lizzie para fora. A expressão de Gruz congelou e ele finalmente percebeu que algo estava errado. Ele olhou rapidamente para o monumento de pedra e ficou atordoado. A arena havia desaparecido. Isso significava que o duelo havia terminado, mas Makaro não havia aparecido. A única explicação era que ele havia sido morto por Sun-An. Naquele breve minuto, Sun-An não só venceu o duelo como também matou Makaro.
O formidável Macaro, que havia derrotado muitos magos cristalizados de nível 3. Como isso é possível? Garus não conseguia acreditar. Um mago gasoso de nível 3 derrotando o Macaro já era chocante o suficiente, mas matá-lo era incompreensível. Significava que Macaro não tinha chance de ceder antes de morrer. A disparidade de força entre eles era tão grande assim. Por um momento, Garus ficou atordoado, sentindo-se como se estivesse em um sonho surreal. Quem era aquele cara? Capítulo 270. Exploração planar, Fortaleza Estelar. Você está dizendo que Sunan matou Makarov em menos de um minuto? No escritório, Gary largou a pena e perguntou com interesse. Tanner assentiu, com um tom tanto incerto. Confirmei com a torre estelar que Makarov está realmente morto. Gary refletiu. Parece que a força de Sunan é ainda maior do que prevíamos. Não é de se admirar que ele tenha conseguido estabelecer uma força mágica em um plano selado. Devemos cultivar um bom relacionamento com ele e fornecer a assistência adequada quando necessário. Sim, meu senhor, Tanner assentiu enfaticamente. Na verdade, o desafio de Makarov desta vez foi orquestrado pela associação de todos os seres nos bastidores, para testar a verdadeira força de Sunan e decidir como tratá-lo no futuro. Os resultados confirmaram que Sunan era realmente alguém com quem valia a pena ter amizade. A Aliança Estelar também é uma força mágica com grande potencial. A Associação dos Seres Inteiros nunca hesitou em formar alianças com tais forças mágicas, mantendo uma relação amigável, mas não excessivamente próxima. Esta é a principal razão pela qual conseguiram navegar pelo mundo mágico sem problemas e manter uma postura neutra. De volta ao continente Luz Estelar, Sunan imediatamente mergulhou na criação de marionetes. Até o momento, ele possui planos de design para 5 marionetes de nível mágico. São elas: a marionete tentáculo, a marionete secreta, o golem de aço sombrio, o golem adamantino e o golem supremo. As 3 primeiras são marionetes de nível mágico de nível 1, cada uma com diferentes forças. A marionete tentáculo se destaca no combate corpo a corpo e pode servir como um tanque de linha de frente. Seus numerosos tentáculos também podem lançar magias, tornando-a proficiente tanto em magia quanto em artes marciais, adequada para diversos campos de batalha e altamente prática. A marionete secreta é conhecida por sua flexibilidade e inteligência, capaz de mudar de forma à vontade. Ela pode se transformar em uma aparência humana para missões especiais e possui formidáveis capacidades de combate, tornando-a uma marionete ágil do tipo guerreiro. O golem de aço das sombras é feito de um metal extraído e forjado inteiramente no reino das sombras. São guardiões silenciosos e poderosos, com uma aparência sombria, movendo-se tão silenciosamente que são frequentemente confundidos com criaturas mortas-vivas. Devido à sua capacidade excepcional de se esconder e se misturar às sombras, muitos magos costumam usar golems de aço das sombras como guardas ocultos em suas torres de mago ou misturá-los a outras marionetes no campo de batalha para lançar ataque surpresa contra os inimigos. Eles são raros entre os golems, servindo como tipos assassinos. Sunan planeja formar um corpo dedicado à caça às bruxas para a Torre dos Magos da Luz Estelar, com o fantoche de tentáculos, a marionete secreta e o golem de aço das sombras servindo como membros principais e força de combate fundamental. Quanto ao poder de combate de alto nível, o golem adamantine e o golem supremo assumirão esse papel. O primeiro tem poder de combate equivalente a um mago de vaporização de nível 2. O segundo tem poder de combate equivalente a um mago de vaporização de nível 3. Ambos os golems são cultivadores duplos de magia e artes marciais, versões avançadas do fantoche de tentáculos. Especialmente o golem supremo, que é extremamente poderoso e normalmente só é equipado em pequenos números por grandes torres de magos, e usado como unidade de combate regular apenas por cidades flutuantes. O preço de mercado de um golem de aço das sombras é de cerca de 7.000 pedras mágicas de grau inferior. Com encantamentos e aprimoramentos de magia permanentes, ele deve custar cerca de 8.000 pedras mágicas de grau inferior, estimou Sunan internamente.
Na verdade, se o valor for calculado em pedras mágicas, é mais vantajoso para a Aliança Estelar. Afinal, o custo de Sunan para sintetizar pedras mágicas está muito abaixo do valor reconhecido no mundo dos magos. Se não fosse pela preocupação de que marionetes compradas de outras forças mágicas pudessem ter portas ocultas, ele poderia comprar golems de aço sombrio diretamente e reforçá-los de acordo com sua vontade. Não se preocupe, já que essas são as marionetes embutidas na Torre dos Magos, é melhor ser cauteloso. No entanto, posso listar alguns golems para outros trocarem. Magos geralmente não têm tantas preocupações ao usar golems. Eles podem simplesmente comprá-los. O custo de um golem adamantina é de cerca de 9.000 pedras mágicas de nível médio. O custo estimado de um golem supremo é de 10.000 pedras mágicas de nível superior. Para marionetes de nível mago, cada aumento de nível normalmente resulta em um aumento de 10 vezes no custo. Além disso, comparados aos golems de aço sombrio, os golems de adamantina e os golems supremos são, em sua maioria, muito procurados, mas com oferta escassa. Afinal, qual mago não desejaria um golem de adamantina ou um golem supremo para proteção? A demanda por esses dois tipos de golems por parte das forças mágicas é enorme, e a maioria dos golems de adamantina e golems supremos disponíveis no mercado é monopolizada por algumas grandes forças mágicas. Já que tem os planos de design das marionetes, o próximo passo é aprimorar a torre mágica. Com um suprimento suficiente de pedras mágicas e os canais de recursos fornecidos pelo Códice da Sabedoria, aprimorar a Torre Mágica da Luz Estelar para um nível de grande escala é praticamente sem obstáculos. A única coisa que falta é tempo. Vamos tentar concluir a atualização da Torre dos Magos da Luz Estelar antes que ecloda a guerra interna entre os magos. O tempo voa e os dias passam velozmente. Rapidamente, chegou o ano 2200 do calendário da Luz Estelar. Acima do Distrito 3 de Longlin, Rose olhou para a torre mágica que havia sido totalmente reparada e suspirou de alívio. Os 7 ou 8 magos ao seu redor também demonstravam alegria. Finalmente, está pronto. Esta é a última torre mágica. Quem imaginaria que consertar uma torre mágica levaria tanto tempo e esforço? Se tivéssemos que construir uma nova do zero, provavelmente levaria centenas de anos. É verdade. Quando Lord Sunan construiu a Torre Mágica da Luz Estelar, levou mais de 100 anos com os esforços combinados da Aliança Estelar. Os magos conversavam entre si, com expressões relaxadas e alegres. Embora consertar a Torre Mágica fosse demorado e trabalhoso, as recompensas pela tarefa eram excepcionalmente generosas, equivalentes a completar mais de 100 tarefas regulares. Obrigada a todos pelo trabalho árduo. Assim que a tarefa for entregue, transferirei os pontos de contribuição para cada um de vocês com base em seus esforços. Agora podem retornar e descansar em paz. Rose virou-se para o grupo e disse com um sorriso. Sim, Lady Rose. Como uma das 3 magas cristalizadas de nível 1 da Aliança Estelar, Rose gozava de alta reputação entre os magos. Assim que ela falou, todos a cumprimentaram respeitosamente e foram embora, um por um. Depois que todos saíram, Rose foi primeiro ao salão de tarefas para concluí-la e depois retornou à sua sala de cultivo. Sentada de pernas cruzadas, Rose começou seu cultivo. A mudança mais notável desde a revogação do selo planar foi o aumento significativo de recursos disponíveis na lista de trocas da Aliança Estelar, com uma variedade muito maior. Por exemplo, núcleos elementais. Antes da revogação do selo planar, a lista de trocas da Aliança Estelar jamais incluiria núcleos elementais, e eles até ofereciam preços altíssimos para adquiri-los. Foi somente depois que o selo planar foi quebrado e a Aliança Estelar obteve os direitos de troca interna do Códice da Sabedoria que os núcleos elementais começaram a aparecer na lista de troca. Graças a isso, a velocidade de cultivo de Rose acelerou significativamente ao longo dos anos. Levou apenas 800 anos para ela alcançar o nível 1 cristalizado e construir com sucesso um segundo modelo de cristal de talento. Contanto que concluísse a etapa de preenchê-lo com energia mental, poderia avançar para o nível 2 de maga.
Assim que eu avançar para o nível 2 de maga, os pontos de contribuição que acumulei devem ser suficientes para trocar por uma pequena torre de mago. Pensando na torre de mago, Rose sentiu uma onda de entusiasmo. Além de Lord Starfall, não, agora deveria ser Lady Lizzie. A lista de trocas da Aliança Estelar continha 4 pequenas torres de magos, cada uma com valor de contribuição definido com base em sua configuração. Embora esse valor de contribuição fosse, sem dúvida, um preço com desconto em comparação com o valor real das torres de magos, ainda era um número astronômico para magos comuns. Atualmente, toda a Aliança Estelar tinha apenas uma torre de magos, obtida pelo cetro. Rose vinha acumulando pontos de contribuição há quase 200 anos e só recentemente vislumbrara alguma esperança. Com uma torre de magos, posso conduzir exploração planar. Outra mudança provocada pela quebra do selo planar foi o aumento das tarefas planares para a Aliança Estelar. Havia muitos planos no multiverso com poucos recursos e sem valor para serem conquistados, ou onde as forças nativas eram muito poderosas, fazendo com que o custo da conquista superasse em muitos benefícios. Portanto, nenhuma facção de magos estava disposta a enviar grandes exércitos para uma invasão em larga escala. Em vez disso, eles preferiam enviar pequenas forças aos planos para coletar recursos. A Aliança Estelar naturalmente seguiu essa tendência e, ao longo dos anos, vinha distribuindo diversas tarefas de coleta de recursos. E as recompensas por essas tarefas eram generosas. Afinal, ao coletar recursos, sempre havia a possibilidade de encontrar forças nativas ou conflitos com outras facções de magos. No entanto, o que intrigava Rose era que a localização dos pontos de recursos nos planos deveria ser um segredo bem guardado das diversas facções de magos. No entanto, Sunan parecia ter uma visão clara de tudo, onde os valiosos pontos de recursos estavam localizados, suas posições exatas e com quais forças nativas poderosas se deveria ter cautela. De onde ele tirou essa informação? Além da coleta de recursos, havia outro tipo de tarefa de exploração planar. Como o nome sugere, envolvia explorar planos desconhecidos e desconhecidos. Essas tarefas eram divididas principalmente em 2 categorias. A primeira categoria envolvia coordenadas planares conhecidas, onde a viagem planar direta era usada para explorar e coletar informações. A segunda categoria envolvia coordenadas planares desconhecidas, onde a viagem astral direta era conduzida para procurar novos planos desconhecidos no vasto reino astral. A vastidão do multiverso é incomparável, com inúmeros planos que até mesmo os magos exploraram apenas parcialmente. A cada ano, novos planos são descobertos. O segundo tipo de exploração planar é, sem dúvida, o mais desafiador. O reino astral está repleto de inúmeras criaturas perigosas, e a turbulência do vazio pode atacar a qualquer momento. Até mesmo magos poderosos podem perder a vida se não tomarem cuidado. Portanto, a Aliança Estelar estipulou que apenas magos de nível 2 que possuam uma torre de mago podem realizar o segundo tipo de tarefa de exploração planar. Quanto ao primeiro tipo de tarefa de exploração planar, qualquer mago pode aceitá-la. Ao longo dos anos, Rose assumiu muitas dessas tarefas, ganhando uma quantidade substancial de pontos de contribuição. Assim que eu tiver uma torre de mago, posso tentar conquistar um plano pequeno, refletiu Rose. Os recursos necessários para um mago avançar são realmente imensos. Sem controlar um plano, é difícil para um mago progredir no caminho da magia. A maioria dos magos, ao atingir o nível 2 e possuir uma torre de mago, começa a procurar planos adequados para conquistar. Felizmente, a Aliança Estelar apoia bastante seus magos nesse aspecto. Contanto que se tenha força suficiente, Lord Sunan fornecerá coordenadas planares adequadas. De fato, de acordo com o conhecimento de Rose, a Aliança Estelar, após digerir completamente os ganhos do plano da Maré do Lobo, já está de olho em outros planos. Não demorará muito para que a Aliança Estelar inicie uma nova guerra planar. Toque toque. Enquanto pensava profundamente, alguém bateu à porta. Rose voltou à realidade e disse: "Entre." A porta se abriu e Tiana entrou.
Professora, a elfa negra curvou-se levemente. Você é uma maga agora, não precisa ser tão formal. Podemos interagir como iguais. Rose sorriu gentilmente. Ela gostava muito de sua aluna. Embora não fosse humana, Tiana possuía um talento extraordinário. Apesar de entrar na Academia Luz Estelar mais tarde que Fleming e os outros, ela alcançou o status de maga quase simultaneamente com eles. Se Tiana fosse humana, provavelmente já teria alcançado Rose em termos de força. Você tem algo para discutir comigo? A Fortaleza Estelar chegou ao Distrito 3 de Longlin. Está esperando lá fora. Gostaria de vê-la? A Fortaleza Estelar é uma nova fortaleza de guerra desenvolvida pela Aliança Estelar, especificamente para guerras planares. A fortaleza está equipada com mais de 100 canhões mágicos do tipo terceiro e 10 canhões de desintegração do tipo terceiro. Esses dois tipos de torres são desenvolvimentos recentes de Suna. Seu poder de fogo é apenas ligeiramente superior ao do tipo segundo, mas seu consumo de energia é metade do deste último. O poder de fogo total supera o de várias dezenas de naves mágicas da classe terceiro combinadas. Além disso, a Fortaleza Estelar está equipada com uma versão miniaturizada de um anel flutuante, uma piscina elemental e um campo de energia protetor, tornando-a uma versão simplificada de uma torre mágica. Após o sucesso do desenvolvimento, Lizzie ordenou que todos os magos que aceitassem missões de exploração planar pudessem usar temporariamente uma fortaleza estelar para lidar com batalhas durante suas explorações. Em troca, eles deveriam apresentar um relatório detalhado analisando as capacidades de combate da Fortaleza Estelar. Vamos dar uma olhada. Rose assentiu levemente e saiu da sala de cultivo. No Distrito 3 de Longlin, em um amplo terreno aberto, mais de uma dúzia de estruturas metálicas semelhantes a palácios erguiam-se, emitindo fortes flutuações de partículas de energia. As paredes metálicas, com mais de 200 metros de altura, brilhavam friamente à luz do sol, exalando uma aura pesada e opressiva. Aquela era a Fortaleza Estelar. Mais de 10 magos estavam reunidos ao redor da Fortaleza Estelar, sussurrando uns com os outros. Shima e Cole estavam entre eles, tendo também aceitado missões de exploração planar. Artir também estava presente, embora fosse a líder responsável pelo transporte da Fortaleza Estelar. Pouco depois de retornar da cidade dos Todos os Seres, Suna havia iniciado o processo de remodelação do corpo de Artir. Após recuperar sua forma humana, com o apoio incansável de seus amigos próximos, Shima e Cole, ela avançou com sucesso para o status de maga. Embora sua força tenha progredido lentamente desde então, e ela ainda esteja no estágio de vaporização de nível 1, ela deu o passo mais crucial. Agora que você é uma maga, por que não aceitou uma missão de exploração planar? Tiana se aproximou de Artir e perguntou suavemente. Artir sorriu e balançou a cabeça. Tenho pouca experiência. Não é tarde demais para